Oi gente, eu sou o Dr. Guilherme Lival e hoje eu vou falar sobre o calor na esclerose múltipla. O calor na esclerose múltipla tem aí um monte de história a respeito dele, é um assunto que nem sempre é bem fácil de entender. Então eu vou explicar para vocês, não vai ter mais dúvida, tá? O que acontece? O calor, ele suscita, ele causa nos pacientes sintomas tanto físicos quanto psíquicos, né? E esse relacionamento com o calor do paciente com esclerose múltipla, ele é uma coisa bastante intensa. O que eu quero dizer que, por exemplo, o calor ele causa muita fadiga no paciente com esclerose múltipla, que é um assunto que a gente precisa explorar melhor até o que é a fadiga na esclerose múltipla. Alguns chamam ela de lassitude, como sendo algo totalmente diferente do cansaço e da fadiga que a gente conhece normalmente, né? E o que além de causar esse cansaço, que não é em todos os pacientes, são alguns pacientes que têm isso, o que mais que o calor pode fazer? O calor ele pode simular sintomas antigos dos pacientes. Isso é uma coisa tão conhecida que no começo do século se usava uma coisa chamada teste da banheira para fazer o diagnóstico de esclerose múltipla. Você emergia o paciente numa banheira com água quente e aí depois que você tirava o paciente, você observava se pioravam alguns sintomas neurológicos desse paciente. Por que acontece isso? A condução elétrica das nossas fibras de mielina durante o calor, elas diminuem bastante. Com o aumento da temperatura, às vezes de apenas meio grau, que é o suficiente para a gente diminuir a velocidade de condução em um montão, às vezes chega a 50% de redução. E isso é normal, todo mundo sente uma moleza muito grande quando está um dia quente, quando está um calor. Mas em um paciente que tem algumas fibras com uma dificuldade de comunicação, isso daí aumenta. Tá? Isso daí pode levar a uma coisa que a gente chama de pseudo-surto, que é o aparecimento de um sintoma que não é por causa de um surto. Ele é pseudo, ele é falso, ele só apareceu porque aumentou a temperatura corporal. Isso é muito comum em paciente que tem formigamento. Aquilo já faz anos, foi embora. Aí ele toma um banho quente ou está num dia que é muito calor, o formigamento volta. Ou uma alteração de visão, a visão piora um pouco. Isso não significa absolutamente nada. Isso não tem um significado que a gente chama de clínico. Isso só é porque aumentou a sua temperatura corporal e diminuiu a velocidade de passagem dos íons e da informação que o seu cérebro mandou para o seu corpo. Ou vice-versa, quando a gente está falando de sensibilidade, que vem da ponta para o cérebro. Então, na verdade, a recomendação em relação a calor é que cada paciente deve sentir como ele se sente melhor, ele deve perceber como ele fica melhor. Os pacientes que se sentem melhor nos ambientes gelados, eles podem procurar o máximo que eles puderem ambientes condicionados, que tenham realmente um controle de temperatura. Agora, os pacientes que gostam, que se sentem bem no calor, que gostam de tomar banho quente, não tem problema nenhum, isso daí não vai piorar a sua doença, isso não vai causar nenhum sintoma, e se acontecer algum sintoma não tem nada a ver com o calor. Pode fazer sauna, pode tomar banho de água quente, pode nadar em piscina aquecida, que não tem problema. Pode acontecer de você ficar com um sintoma antigo, se você já teve isso, e dali um pouco, quando o corpo resfria, isso vai embora, tá bom? Então é isso que eu queria explicar hoje para vocês. Um grande abraço e até mais.